O céu se fechou, a chuva cessou, a terra começou a rachar. Israel entrou em um dos períodos mais sombrios de sua história espiritual e climática. No centro desse cenário, surge um homem solitário, perseguido, sentenciado à morte pelo rei Acabe. Elias, o profeta do Deus vivo. Após anunciar a seca como juízo divino, Elias não recebe aplausos, mas uma ordem inesperada de Deus: fugir. Não para um palácio, não para uma cidade segura, mas para o deserto, um lugar onde ninguém sobrevive facilmente. Ali, longe de tudo e de todos, Elias viveria uma experiência que desafiaria a lógica humana. Durante quase 3 anos, ele seria sustentado de uma forma impossível, alimentado por corvos. Mas como isso aconteceu? Por que Deus escolheu aves impuras? O que esse milagre revela sobre provisão, obediência e fé? Prepare-se para descobrir como Elias sobreviveu no deserto quando tudo dizia que ele morreria. Elias acabara de confrontar o rei Acabe com uma das palavras mais ousadas já pronunciadas por um profeta: não cairia chuva nem orvalho sobre Israel. Essa declaração não era apenas espiritual, era política e econômica. Logo após isso, Deus não manda Elias lutar, nem se esconder em uma cidade fortificada. O Senhor diz algo estranho: retira-te daqui e vai para o ribeiro de Querite, ao oriente do Jordão. O ribeiro ficava em uma região isolada, árida e perigosa. Não havia vilas próximas, nem campos cultivados. Aos olhos humanos, era uma sentença de morte, mas Elias obedeceu. Ele não questionou, não pediu explicações. Sua sobrevivência começou no momento em que ele confiou na voz de Deus acima da lógica. O deserto não foi castigo, foi estratégia. Deus estava protegendo Elias do rei e, ao mesmo tempo, preparando-o para algo maior. Antes de alimentar Elias com pão, Deus precisava alimentá-lo com fé. Querite não era um rio caudaloso. Era um pequeno ribeiro, frágil, temporário. Em tempos de seca, era o primeiro a secar. Ainda assim, Deus disse: bebas do ribeiro. Isso ensinou Elias uma dura lição. A provisão de Deus pode parecer pequena, mas nunca é insuficiente. Todos os dias, Elias acordava com o som da água correndo. Aquela água era um lembrete de que Deus ainda estava no controle, mesmo quando o céu permanecia fechado. Enquanto o resto de Israel sofria fome, o profeta vivia escondido, sustentado por uma fonte invisível aos olhos do mundo. Querite representa os lugares onde Deus nos leva quando quer nos ensinar dependência total. Antes de um grande milagre público, Deus sempre trabalha em silêncio. Então vem a parte mais surpreendente da história. Deus diz que corvos alimentariam Elias. Essas aves eram consideradas impuras pela lei. Eram conhecidas por roubar comida, não por entregá-la. Mesmo assim, todas as manhãs e todas as tardes, os corvos chegavam. Em seus bicos, traziam pão e carne. Não era um evento isolado. Era um milagre repetido, constante, diário. Deus transformou criaturas improváveis em instrumentos de provisão. Isso revela algo poderoso. Deus não depende de meios limpos aos olhos humanos para cumprir seus propósitos. Quando Deus ordena, até o que parece contrário à natureza obedece. Elias não sobrevivia por causa dos corvos. Ele sobrevivia porque Deus estava por trás deles. Segundo a tradição bíblica e confirmado em Tiago 5,17, a seca durou cerca de 3 anos e meio. Durante esse tempo, Elias viveu sem estoque, sem celeiro, sem plano B. Cada refeição era um ato de fé. Ele não sabia se os corvos voltariam no dia seguinte, mas eles sempre voltavam. Esse período ensinou Elias a viver um dia de cada vez, confiando não no amanhã, mas no Deus do amanhã. Enquanto reis se desesperavam e o povo clamava por chuva, Elias aprendia silêncio, oração e intimidade com Deus. O deserto moldou o profeta antes de usá-lo no Monte Carmelo.
Antes do fogo cair do céu, o coração de Elias foi forjado na solidão. Chegou o dia em que Querite secou, a água desapareceu. O que parecia seguro acabou. Mas isso não significava abandono, significava mudança de fase. Deus nunca permite que uma fonte seque sem já ter preparado outra provisão. Quando o ribeiro acabou, a palavra de Deus veio novamente. Elias foi enviado à casa de uma viúva em Sarepta, mostrando que o mesmo Deus que usou corvos, agora usaria uma mulher pobre. A lição é clara, a provisão muda, mas o provedor nunca muda. Quando algo acaba em nossa vida, não é o fim, pode ser apenas o próximo capítulo. O deserto não era apenas um lugar de sobrevivência, mas de preparação espiritual profunda. Ali, Elias aprendeu a ouvir Deus sem distrações, a confiar sem sinais visíveis e a viver sem depender de recursos humanos. Deus estava construindo um profeta inabalável, capaz de enfrentar reis, falsos profetas e multidões. Aquele que foi alimentado por corvos não teria medo de enfrentar 450 profetas de Baal. O segredo do poder público de Elias nasceu em sua vida secreta com Deus. Quem aprende a depender de Deus no deserto nunca será derrotado na batalha. A história de Elias não é apenas um relato antigo, é uma mensagem viva para nossos dias. Ela nos ensina que onde Deus guia, Ele sustenta, mesmo que os meios pareçam impossíveis. Mostra que a obediência abre portas que a lógica jamais explicaria. Revela que Deus usa o improvável para confundir o previsível. Se hoje você se sente em um deserto, lembre-se, os corvos ainda voam quando Deus ordena, e o mesmo Deus que sustentou Elias continua sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão.